Ok, gente, eu ia deixar pra gravar esse vídeo. Na verdade, eu ia gravar esse vídeo no começo da semana, que foi dia 26. Que tem uma boa notícia pra contar pra vocês. Assim, acho que um dos dias mais felizes da minha vida foi dia 26. Porque no dia 25 eu fiz o NCLEX, tá? E assim, aí no dia... Aí não sabia, né, como tinha sido e tal. Vou contar pra vocês mais ou menos como foi. Mas aí no dia 26 eu recebi o resultado que eu tinha passado. E assim, passei de primeira. Me sinto assim muito abençoada por Deus. Porque tava com medo, né, de não passar, de ter que fazer de novo, e ter que estudar pra caramba. Mas vou dar a dica pra vocês do que eu fiz, tá? E o que vocês podem fazer também, se deu certo pra mim, né? Lembrando que cada um é de um jeito, cada um aprende de uma maneira diferente, né? E não necessariamente o que deu certo pra mim vai dar certo pra você, né? É relativo. Mas, então, como eu falo português, né? E, assim, eu já tinha um nível de inglês bacana. Porque eu fiz inglês, assim, no total na minha vida, uns 7 anos, assim, de cursinho mesmo de inglês, desde pequena. Então, tinha uma base legal de inglês. Só que nunca tinha estudado enfermagem em inglês, né, gente? Assim, não... Foi no começo, eu achei que eu ia ter mais dificuldade e tal, mas acaba que muitas palavras e muitas doenças que são pra gente em português praticamente são o mesmo nome, só muda às vezes algumas assim pronúncias, e algumas doenças tipo assim como a varicela, né, como a catapora é diferente de pronunciar, né, de pronunciar, tem algumas doenças assim que são diferentes, mas enfim. Achei que eu ia ter uma dificuldade, tive no começo, mas depois, assim, fui lendo o livro numa boa. Eu usei o livro Saunders, né, li ele praticamente todo. Acho que eu, por exemplo, se tem 10 capítulos, eu li 7 completo. Faltou uns 3 capítulos só. Não tem 10, tem mais, tá? Eu só falei assim pra dar um exemplo. Mas eu não li todos os capítulos, eu li basicamente, assim, 70% do livro. E eu ia terminar todo, só que eu vi uns vídeos de algumas pessoas falando assim, não precisa terminar todo não, porque a questão não é saber todo o conteúdo, né? A questão é você saber fazer as questões, você saber como que a questão te aborda, qual que é o jeito que ela tem de te pregar uma pegadinha e tal. E aí eu usei o Simple Nursing, que pra mim eu recomendo muito, gente, é muito, muito bom, muito fácil de entender o que o Mike fala. E ele tem umas, tipo assim, faz umas rimas, faz os mnemonic, que é mais fácil para você gravar. E assim, me salvou muito. Tanto que a última questão caiu o vancomicin, o medicamento, né? Aí eu só lembrava do Mike falando assim, is my sin to give vancomicin? Tipo assim, é meu pecado dar vancomicin. Por quê, né? Porque é tóxico. Então, assim, estudem pelo Simple Nursing, tá? Eu tô falando assim porque eu já usei o Kaplan. E o Kaplan eu achei assim muito tedioso. Tá que tem gente que consegue aprender, né? Of course, porque senão não era tão famoso. Mas não é o meu estilo de aprendizagem. Eu gosto de um aprendizado mais rápido, um aprendizado mais dinâmico. Como é que fala? É uns desenhinhos, é umas coisas coloridas, é umas musiquinhas. É assim que me pega o conhecimento, entendeu? Então vai muito de pessoa para pessoa. Tem gente que só de ler aprende, tem gente que só de escutar aprende. Eu não, eu aprendo assim com uma mistura de todos. Eu aprendo lendo, eu aprendo escutando e aprendo visualizando, né? Então assim, pra mim o Simple Nursing deu muito certo. Li o Saunders também, igual eu falei, praticamente todo. Fiz anotação, porque eu também aprendo escrevendo. Fiz anotação, fiz flashcard, que é tipo assim, aqueles papelzinhos que você vai ler só o essencial e vai lembrar. Tive flashcard também. Eu mesmo fiz os meus. E quando eles liberaram a prova, porque igual eu falei com vocês no outro vídeo, eu achava que só do CFGNS liberar pra eu fazer, eu podia fazer a prova. Não. Quem tem que liberar pra você fazer a prova é o board que você vai aplicar, tá? Eu apliquei pra Montana, porque uma propaganda, porque as meninas do Simple Nursing, não. As meninas do Nursing Connection, elas sempre indicam fazer pelo Montana, porque pro Montana não precisa você ter Social Security para fazer a prova, não precisa você ter a prova de inglês ainda para fazer a prova do NCLEX, tá? E eu já tinha feito a prova do inglês, mas não tinha dado a pontuação que eu precisava. Então eu apliquei para Montana. Aí depois do CGFNS
liberar o meu documento, eu apliquei pra Montana, paguei $100. E aí Montana liberou pra eu fazer o NCLEX. E assim que eles liberaram pra fazer o NCLEX, eu já marquei. Eu marquei, tipo assim, eu tive um mês pra estudar pelo UWorld. Entendeu? O UWorld é uma plataforma que eles têm umas questões parecidíssimas com a do NCLEX, se não mais difíceis do que o NCLEX, entendeu? Eu recomendo demais. Simple Nursing, Sounders, Nursing Connections and UWorld, tá? Recomendo demais. Então, façam, assim, se vocês querem uma dica de como ir, esse foi o jeito mais fácil pra mim, né? E eu também pesquisei várias outras coisas, já testei de tudo praticamente. Esse foi o meu caminho, tá? Procure o seu ou siga o que eu fiz também, né? Porque provavelmente vai dar certo. Então, depois que eu usei o Word por um mês, tá? Eu comprei o Word por 2 meses, só usei um. E comprei 2 assessments, que são tipo 2 provas de verdade, que eles vão te dar assim, ah não, a porcentagem que você tem de passar no NCLEX é tanto. Tá, aí no começo assim, eu fiz os testes, eu tirava 66%, depois tirava 70%, depois tirava 72%, eu fui só aumentando, graças a Deus. Aí até que eu cheguei em 84, gente, 84 foi minha nota máxima no UWorld, tá? E assim, eu tava com um score muito alto, porque não é tão fácil tirar 84, né? Com certeza tem gente que tira mais e tal, né? Tudo bem. Mas assim, esse foi o meu máximo, foi 84% que eu tirei no UWorld. E nos 2 assessments que eu fiz, um eu tirei 77, no outro eu tirei 80, tá? Então assim, era very high, era muito alta a possibilidade que eu tinha de passar no NCLEX. Então isso me deu muita confiança, né? Porque eu falei, poxa, se eu tô indo bem nessas questões e tô tirando uma nota bem alta, provavelmente eu vou me dar bem no NCLEX, né? Aí tá. Aí eu fui, fiz isso, fiz todas as questões do UWorld, acho que tem umas 2.500 questões, eu fiz todas, né? As que eu errava, eu fazia de novo. E aí eu lia todos os conteúdos, porque na hora que você responde lá, e se você tiver errado ou se você estiver certa, ele te mostra o conteúdo relativo daquela questão. Tipo assim, vou cair, por exemplo, vacinação. Qual é a vacinação que uma criança de 1 ano tem que ter, por exemplo? Aí você vai lá e tem a opção. Se você não sabe, do lado, na hora que você responder, vai aparecer a tabela de vacinação de 0 meses até 1 ano, por exemplo. Aí você vai conseguir, se você não sabe, você vai ter a chance de ler ali, entendeu? E o Word também, eles tem vários vídeos, tá bom? Não é tão completo quanto o Simple Nursing, porque o Simple Nursing tem vídeo de cabo a rabo, e é tudo, e é rapidinho, e é papapá, e é mnemonic e tudo. Mas o UWorld também tem vídeos, tá? Então assim, então a dica que eu dou pra vocês, gente, não tenta ler os sounders todo. Lê basicamente os conteúdos que você tem mais dificuldade, tá? Os conteúdos que você não é tão bom. Lê esses e lê alguns desses assim que você acha que você pode melhorar. Mas não precisa ler todo o sounders, tá? É desnecessário, assim, na minha opinião também. E usa o Simple Nursing. Se você não fala inglês ou se você sabe mais ou menos, é essencial que você tenha um vídeo assim de suporte, porque você vê como é que eles pronunciam as palavras, você vê como é que tem coisas diferentes, completamente diferentes do Brasil, entendeu? Então assim, indico pra vocês que tenham acesso ao Simple Nursing, tá? E o UWorld tem que ter, gente, tem que ter pra vocês fazerem a questão igual, porque não adianta você saber o conteúdo do mundo inteiro se você não sabe como é que eles vão te perguntar as questões. Não adianta, você tem que saber como que eles vão te perguntar as questões, como que eles vão te abordar, o que eles vão perguntar, qual que é a sua estratégia, porque lá tem muita estratégia. Tem tipo assim, tem umas que é assim, por exemplo, tem uma pergunta lá, se uma palavra da resposta tá errada, a resposta toda tá errada, você nem lê mais o resultado. Por exemplo, uma criança, a primeira vacinação de uma criança que acabou de nascer é varicela. Não é, entendeu? Não é, então essa questão já tá eliminada. Aí tem às vezes uma questão umbrella. A questão umbrella que eles fazem é tipo assim, a questão umbrella é, por exemplo, é uma resposta que envolve todas as outras respostas certas, entendeu? Então, por exemplo, às vezes tem uma resposta certa. Mas tem uma que tá mais certa que essa. Então você vai apertar na que tá mais certa que essa, porque é a resposta umbrella. É a resposta
sombrinha, é que, por exemplo, pega todos, entendeu? Pega todas as respostas corretas. Tem isso. Tem umas questões que são assim também, que você tem que definir qual que é o diagnóstico do paciente, qual que é o tratamento que você vai fazer com ele e qual que é os dados que você tem que monitorar. Tem essas questões que são assim bem bacanas, porque se você errar uma, você não erra todas, entendeu? Então assim, e outra dica que eu dou, por exemplo, tem uma lá que assim, marca todas que você tem certeza, né? Todas as corretas. Gente, se você não... marca as que você tem certeza. A que você não tem certeza, mas você acha que é, não marca, tá? Mesmo que você ache que é e tenha grande chance de ser, não marca. Por quê? Porque se você errar essa, você erra uma que você acertou também. Por exemplo, tem 5 opções lá. Você marcou 3, que são 3 que você tem certeza que estão certas. E você tá na dúvida nessa aqui. Se você marcar e tiver errado, você perde 2. Você acerta só 2. Em vez de você acertar 3, que era que você tinha certeza, você acerta só 2. Porque você perde a que você fez errado. E essa que você fez errado leva a uma que você fez certo. Entendeu? Então não marque a que você não tem certeza que tá certo. Mas antes de você ter 3 na mão do que 2 voando. Entendeu? Então é isso, essa é outra dica. Outra dica aqui, deixa eu ver. Gente, sempre é assessment. Você perguntar pra você assim, enfermeiro, o paciente chegou assim, assim, assado, o que que você faz primeiro? Sempre acessa o paciente. Sempre assiste o paciente. O paciente tá saturando, o paciente tá com taquipneia, o paciente tá sentindo palpitação no coração. O que que você vai fazer? Você vai avaliar os pacientes, você vai ver os dados vitais deles, você vai ver como é que tá a saturação dele. Você não vai simplesmente, chegou, tá taquipneia, parece que tá taquipneia, que você dá oxigênio para ele. Não. Entendeu? Você vê a saturação do paciente. Tá com dor no peito e tananã. Já dá um remédio. Não. Você vai ver, verifica o batimento desse paciente ou pede um ECG, entendeu? Então, assim, nunca age de primeira. Sempre acessa, sempre faz o assessment, que eles falam, né? First, always assess, always assess. Sempre verifica antes de você fazer alguma coisa, entendeu? Essa é uma dica. E, tipo assim, não aperta aquelas questões, tipo assim, o paciente chegou isso aqui assim, assado. Não, chama o LPN, chama o técnico, chama o médico. Não, as que você chama o médico é as que realmente o paciente tá assim, você tá na cara que o paciente tá morrendo, tá na cara que o paciente tá ferrado, aí você chama o médico. Mas se o paciente caiu da cama no leito, sinais vitais estão confusos, pede pra técnica levantar o paciente do chão. Não, você vai lá, acessa o paciente, levanta o paciente, entendeu? Algumas dicas, assim. Eu vou lembrando, aí eu vou falando mais. Mas essas são as que eu lembro. Aí chegou lá no dia da prova, né? Não vou falar mais ou menos como é que é, não. Porque eu acho que não posso ser detalhista de como que é. Mas a prova é parecidíssima com o do U-World, tá? Aí, eu sei que normalmente ou você faz 75 questões e acaba, ou porque você foi muito ruim, ou porque você foi muito bom. Ou se você for mediano, ele vai até as 200 e pouco lá com você. Né? Aí quando chegou, né, e tava assim, no começo tava umas questões fáceis, depois foi dificultando, aí eu fiquei assim, ai meu Deus, será que eu tô acertando essas questões, meu Deus, tava ficando nervosa. Aí eu respirei fundo, né, fui respondendo as que eu não sabia, eu fui eliminando as que eu tinha certeza que não eram e fui raciocinando em cima das que poderiam ser, tá? Foi assim que eu fiz. E aí, quando chegou nas 75 e não acabou o negócio, eu falei, putz, agora eu acho que eu vou até as 200, né? Eu acho que eu vou até as 200. Aí eu falei, não, agora eu vou ter um break. Porque lá você pode tirar um tempo, assim, continua descontando